Mas a gente começa o Ego Time relembrando momentos assim, ó, da infância, porque a memória afetiva do Chaves e do Chapolin é forte e tem atravessado várias gerações e tem exposição aqui, ó, do nosso ladinho, no Recife. E quem foi conferir, Emiliano? Lucas Santos esteve por lá e olha, vai presentear a gente com esse momento tão especial. Vamos conferir. Atenção, Ego Time, tô em Recife e hoje é por um motivo especial. Tá rolando aqui em Recife a exposição do Chaves, uma experiência imersiva onde a gente vai conhecendo os cenários, a história, os figurinos e claro que eu trouxe vocês para acompanhar tudo isso comigo. Agora, roda aí. Gente, aqui ao meu lado tá a Marcela, que é do grupo Chesperito e veio especialmente para essa ocasião. Eu sei que aqui no Brasil os fãs são loucos pelo Chaves, são loucos pelo Chapolin. E eu queria saber como tá a expectativa para essa exposição aqui em Recife, você sabendo dessa paixão do brasileiro pelo Chaves. A gente espera que as famílias venham e curtam e possam fazer um percorrido pelos cenários. Estamos muito empolgados de trazer a exposição aqui, esperando retribuir de alguma maneira ao público brasileiro, especialmente do Recife, o carinho que eles dão para a obra do Roberto Bolanhos. E para vocês do grupo Chesperito, o que simboliza ter uma exposição de tanto sucesso que arrasta tanto público para apreciar essa obra que atravessa tantas gerações? Imagina, é um honor, um prazer, porque separar a obra do Roberto Bolanhos do público brasileiro é quase impossível. A gente entende que o público brasileiro tem um apelo especial e tem um carinho especial. Então, por isso é que Roberto Bolanhos queria tanto o público brasileiro. Então, para nós, isso é agora um prazer. Poder estar aqui trazendo a obra é parte da vida do Roberto Bolanhos. Eu acho que ele estaria muito feliz de ver isso. São 10 ambientes maravilhosos e pensamos em cada detalhe. Então, sair da TV e entrar dentro da série é o que a gente queria fazer e pensamos desde o início. E agora tenho certeza que todos vão aproveitar dessa maneira. E por onde passa a exposição é um sucesso. Aqui em Recife não vai ser diferente, mas mais ou menos quantas obras a gente encontra aqui dentro e o que o pessoal que vai vir visitar vai encontrar aqui dentro também. Nós temos 10 ambientes e trazemos desde a história do Roberto Gomes Bolanhos, o criador e ator do Chaves, até passar pelas salas do Chapolin Colorado, do próprio Chaves. Então temos a Vila, a Casa da Dona Florinda, a Casa do Seu Madruga e tudo mais. E também temos fotos inéditas, roteiros originais, uma marreta biônica incrível trazida do México e muita história para contar e recriações, claro, de vários figurinos dos personagens. Começando agora o meu tour guiado aqui pela exposição do Chaves, do Chesperito, na verdade. A gente entra aqui na primeira ambientação, que contando um pouco sobre a história dele, que ele é considerado o pequeno Shakespeare, que tem essa história aí que encantou tantas gerações, e vai falando aqui, sobre toda a trajetória dele, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele começou a escrever os primeiros roteiros, e é realmente uma grande viagem no tempo, principalmente para quem é fã. Mas todo mundo conhece a história do Chaves, né, gente? Passando aqui para a segunda sala, a segunda ambientação, a experiência é tão imersiva que eu confesso que eu estou encantado. Porque a gente vê, os LEDs, as cores, tudo isso que o Chaves e o Chapolin simbolizavam. Mas essa aqui é mais focada principalmente na história do Chapolin. A gente tem aqui, um grande painel falando um pouco sobre a história dele, sobre a criação dele. E do outro lado, a gente tem o clássico bordão, sigam-me os bons. Mas a experiência está só começando, vamos seguindo que ainda tem muita coisa pra gente ver. Essa aqui, sem dúvida, é uma das ambientações mais esperadas pelos fãs do Chesperito e principalmente do Chaves. Aqui a gente encontra
todos os personagens da vila, com todos os figurinos em tamanho real. E assim, é uma riqueza de detalhes que a gente fica encantado, porque as cores são perfeitas e perto de cada um deles tem uma plaquinha que vai falando o nome do ator, vai falando quando foi a primeira aparição, vai falando da forma que ele foi pensado. Então, para quem é fã, realmente é uma experiência que vale muito a pena, porque você se sente imerso naquela história que você acompanhou por toda a sua infância, que ele carrega aí por toda a vida adulta. E assim, gente, é só a 4ª ambientação, ainda tem mais 6, e a gente vai ficando encantado cada vez mais que a gente sai andando por aqui. Como eu falei antes, essas réplicas dos personagens são em tamanho real, mas uma curiosidade é que até os figurinos, cerca de 85% dos figurinos e dos itens que estão aqui são os itens reais usados pelo seriado. E a exposição não excluiu sequer os dubladores brasileiros, que também fazem parte desse grande sucesso que foi essa série aqui no Brasil. Então aqui no mural a gente vê cada uma das pessoas que dublou cada um dos personagens. E um dos grandes pontos altos aqui dessa exposição, que eu imagino que para quem é um grande fã vai mexer mais forte com o coração, é a réplica do Chaves em tamanho real. Que esse personagem aí que encantou tantas gerações e que é o grande protagonista de toda essa exposição. E como eu falei para vocês, os figurinos são baseados reais, alguns são reais, mas só de chegar perto a gente sente que a emoção e a energia que o personagem carrega. Quando a gente fala que a experiência é imersiva, é porque ela de fato é imersiva. Nesse momento eu estou dentro da Vila do Chaves, aqui no segundo pátio, onde acontecem aquelas cenas icônicas das brincadeiras, inclusive do poço, onde eles jogam moeda, que brincam com barquinho de papel. E aqui a gente se sente realmente dentro do seriado. E além disso, como a gente já foi vendo ao longo da exposição, a gente encontra aqui todo o conceito do cenário, por que ele foi pensado, para o que ele foi pensado. Mas é realmente encantador, porque a gente se sente dentro do estúdio, a gente se sente dentro do seriado. Parece que a gente tá junto com a turma do Chaves. Gente, agora na icônica Vila do Chaves, o cenário principal desse seriado, aqui a Casa da Bruxa do 71, a Casa da Dona Florinda para entrar e tomar uma xícara de café, ou até mesmo, aqui desse outro lado, a gente tem a Casa do Seu Madruga para cobrar o aluguel. Para quem ama esse seriado, para quem assiste, é impossível não sentir a nostalgia de estar nesse lugar, de sentir aquela lembrança afetiva, aquele gostinho de infância. E tem que ter ele, claro, o icônico barril do Chaves, onde ele se retira, se recolhe e segue o episódio, segue mais uma história. Eu já passei pelo barril do Chaves, já passei pela vila, mas agora eu tô aqui, na Casa do Seu Madruga. Ele que é um personagem ali meio ácido, meio estressado, mas é muito querido pelos fãs. E aqui a gente encontra uma ambientação completa, uma ambientação realmente imersiva, onde a gente encontra o avental de quando ele vai trabalhar com a Dona Florinda, vendendo os icônicos churros, a clássica TV, onde o Chaves e a Chiquinha assistem, o espelho
espelho mórbido, espelho da caveira, que ele tem aquela imagem dele que vai morrer, talvez. E aqui, ó, até mesmo a louça da casa dele. Então, assim, a gente vai andando, a gente vai se sentindo cada vez mais dentro da história, cada vez mais dentro de um episódio. Quem está aí? Satanás? É você, Satanás? Quem nunca teve medo ou pesadelos com essa história da bruxa de 71? Essa personagem aí, que por mais que fosse querida, tem esse mito de ser uma bruxa. E aqui, ó, a gente vê esse espaço lúdico da bruxa do 71. E aqui, ó, claro, a gente também entende um pouco da história da personagem, por que chamavam ela de bruxa. Nesse pedaço aqui, ó, a gente vê A Casa da Bruxa é um episódio que foi ao ar em 22 de setembro de 1975. E vai contando aí, ó, por que da história, por que chamava ela de bruxa e por que o medo. E a gente descobre que tudo isso começou com a Chiquinha, coisa que a gente às vezes nem imaginava. Então, às vezes a gente assiste tanto a série, assiste tantos episódios, mas não conhece de fato a história, e aqui a gente consegue ter esse entendimento maior de tudo isso. Finalizando nossa tour por essa exposição incrível. Tô de fato apaixonado. A gente tá aqui, ó, na casa da Dona Florinda, onde a gente vê tantos cafés, tantos almoços, tantas comidas deliciosas. E aqui, inclusive, na mesa, ó, tem os ovos para fazer aqueles clássicos bolos que tem nos episódios. Eu confesso que essa exposição me deixou encantado e ainda mais apaixonado pela história. E vale muito a pena você de casa vir conhecer a história do Chaves, vir conhecer a história do Chapolin, de toda essa turma que faz parte da história do Brasil, faz parte da história da América Latina. Então fica aqui meu convite e a recomendação para você. Se conecta, né, com multigerações, então assim, vai render muitas emoções, as pessoas um pouco de nostalgia, então são milhares de pessoas esperadas. A gente tá com uma expectativa muito legal porque vai além da cidade do Recife, então João Pessoa, outras capitais vizinhas também poderão vir, já estão convidados para conferir a exposição, que já percorreu vários lugares, vai percorrer também outros países da América Latina ano que vem. E Chaves atravessa muitas gerações, desde crianças até idosos que são apaixonados por essa história, e tem esse período de férias é ideal para vir visitar essa exposição, né? Perfeitamente. E assim, os cenários têm um realismo que parece que você está dentro do set de gravação. Tem a Vila do Chaves, tem um barril, tem um acervo histórico também para os fãs. Então, assim, eu não vou dar muito spoiler porque tem muita coisa legal para conferir. E ao final da experiência ainda tem a lojinha com os gifts para gerar uma recordação. Então é muito bacana, como funciona de terça a domingo. Para acessar o ingresso, basta acessar o app do Rio Mar, é muito simples de participar. E é isso, e vim aqui curtir, aproveitar esse período, vim com a família, vim sozinho também, que às vezes quer apreciar, vim com os amigos. Uma exposição que vai ficar na memória de muita gente. Salas interativas para você ter a dimensão de como foi gravado esse seriado, e também tem figurinos, 85% dos figurinos e objetos são da produção original. A galera aproveita para tirar foto, registrar o momento, ter os cenários ali. Eu, quando for, já vou querer tirar foto em vários cenários, Paula. Eu também, principalmente no barril do Chaves, que é icônico, entrar na casa do seu Madruga para cobrar o aluguel e também, ó, dar uma passadinha na cozinha da Dona Florinda e também saber os mistérios da bruxa do 71. Ai, meu Deus, é muita coisa pra gente conferir. Você gostava de Chaves? Comenta aqui que a gente quer saber também se marcou aí sua geração ou se você já é das novas gerações que conheceram depois.